O filho do milionário nunca havia dado um único passo, até que a nova empregada negra fez o impossível. Ninguém acreditava que aquele jovem um dia se levantaria de sua cadeira de rodas, muito menos seu pai, que já havia contratado os melhores especialistas do mundo. Mas às vezes, os milagres surgem das mãos mais improváveis e dos corações mais puros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva castigava as janelas do luxuoso apartamento em São Paulo quando João Oliveira chegou, encharcado e cansado do trabalho. O executivo sentiu o peso do dia em seus ombros, enquanto deixava a pasta de couro sobre o aparador de mármore da entrada. As gotas escorriam de seu paletó escuro, formando pequenas poças no piso de madeira nobre. Normalmente, o silêncio seria seu único companheiro naquele fim de tarde, como havia sido nos últimos meses. Mas algo estava diferente. Uma risada fina e cristalina cortou o ar, tão inesperada que ele ficou completamente imóvel no corredor, o tecido molhado do paletó colado ao corpo. Aquele som era quase irreconhecível em sua casa, não porque João não conhecesse a voz, mas porque raramente a ouvia carregada de tanta alegria. Era Pedro Oliveira, seu filho de 3 anos, o menino cujas pernas frágeis nunca haviam sustentado o próprio peso. Apesar de todos os especialistas, terapias e tratamentos caros que o dinheiro podia comprar. O coração de João disparou, batendo contra as costelas como se quisesse escapar. Ele afrouxou a gravata encharcada, sentindo uma pressão estranha no peito. Não era dor, mas algo diferente, uma mistura de esperança e medo que há muito tempo não experimentava. O som da risada veio novamente, agora acompanhado de uma voz feminina que ele reconheceu como sendo de Ana Costa, a nova empregada contratada na semana anterior. João seguiu pelo corredor, sem pressa, os sapatos deixando marcas úmidas no chão. A cada passo, sentia algo além da água da chuva escorrendo por dentro dele. Era uma emoção que não conseguia nomear, algo que havia enterrado sob camadas de responsabilidades e distanciamento emocional. Parou antes de chegar à porta da sala, apoiando-se na parede por um momento. Não sabia o que esperar, mas aquela risada de Pedro, tão pura, tão verdadeira, era algo que não ouvia há tanto tempo, que quase esquecera como soava. O executivo respirou fundo, sentindo o perfume de algo sendo preparado na cozinha misturar-se ao cheiro da chuva em suas roupas. Seu filho, sempre tão silencioso e retraído, parecia outra criança além daquela porta. João engoliu em seco, ajeitou os cabelos úmidos com os dedos e deu os últimos passos em direção à sala, sentindo que algo fundamental estava prestes a mudar em sua vida. João Oliveira parou no limiar da porta, atônito com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Seu filho Pedro, aquele menino loiro de 3 anos, cujo corpo frágil jamais havia sustentado o próprio peso, estava agora equilibrado sobre os pés de uma mulher deitada no tapete da sala. Ambos riam com uma alegria contagiante que parecia iluminar todo o ambiente. A mulher era Ana Costa, a nova empregada que ele havia contratado na semana anterior. Seus cabelos negros estavam presos por uma faixa branca simples e seu rosto irradiava uma serenidade que contrastava com a euforia do pequeno. Ela não tinha formação em fisioterapia, não possuía especialização em crianças com dificuldades motoras, não carregava diplomas ou certificados especiais. Era apenas alguém que havia chegado para ajudar nas tarefas domésticas. "Voa, aviãozinho", dizia Ana, enquanto erguia levemente os pés, fazendo Pedro saltitar sobre eles. O executivo observou, incrédulo, as perninhas do filho que sempre permaneceram imóveis nos melhores hospitais e clínicas de reabilitação de São Paulo. Agora, estavam esticadas, os joelhos flexionados com naturalidade, o corpo respondendo aos estímulos com uma coordenação que os especialistas haviam dito ser improvável sem meses de terapia intensiva. Pedro gargalhava, um som cristalino que João quase não reconhecia. O menino, geralmente tão silencioso e retraído, agora transbordava alegria, suas mãozinhas abertas como asas, enquanto voava sobre os pés firmes da empregada. "Mais alto", pediu Pedro,
com uma voz animada que raramente usava. Ana atendeu ao pedido, elevando os pés alguns centímetros a mais, sempre com cuidado e atenção total ao equilíbrio da criança. Seus movimentos eram precisos, como se conhecesse cada limite do corpo do menino melhor que qualquer terapeuta que já o havia atendido. João sentiu o chão desaparecer sob seus próprios pés. Todo o dinheiro gasto em consultas, todos os especialistas contratados, todos os equipamentos importados, e ali estava seu filho, vivenciando um momento de pura liberdade com alguém que acabara de entrar em suas vidas. Ele se apoiou discretamente no batente da porta, temendo que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele encanto. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito, algo entre espanto, gratidão e uma pontada de culpa que não conseguia nomear. O apartamento luxuoso, que sempre pareceu grande demais e vazio demais, agora parecia pequeno para conter aquela alegria inesperada. E João, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, percebeu que estava diante de algo que seu poder aquisitivo jamais havia conseguido comprar. A cena era de pura leveza. Ana Costa, com seus cabelos cuidadosamente presos por uma faixa branca que contrastava com sua pele negra, segurava Pedro com uma firmeza gentil. Seus movimentos eram precisos, mas não controladores. Ela não conduzia o menino. Apenas criava um espaço seguro para que ele pudesse redescobrir seu próprio corpo. Sente o chão, Pedro. Ele está te segurando, murmurava a jovem com voz calma, enquanto o pequeno sorria, fascinado com a sensação dos próprios pés tocando o tapete macio da sala de estar. O apartamento luxuoso, geralmente silencioso e austero, agora parecia vibrar com uma energia diferente. A babá trouxe o menino gentilmente ao chão, em um movimento fluido que demonstrava experiência, apesar de não possuir formação médica. Ela se afastou um pouco, sem estender as mãos para segurá-lo, apenas permanecendo próxima o suficiente para transmitir segurança. Agora é com você, disse ela, com um sorriso encorajador. Pedro Oliveira, o menino de 3 anos que nunca havia dado um único passo, hesitou por um momento. Seu corpo frágil tremeu levemente, as pernas pálidas parecendo incertas sobre o que fazer com aquela nova liberdade. Os médicos sempre afirmaram que ele poderia andar. Não havia impedimento físico, apenas algo que bloqueava sua vontade, algo que nenhum especialista conseguira identificar com precisão. O pequeno respirou fundo, como se reunisse coragem. Seus olhos claros fixaram-se nos de Ana, buscando confiança. Ela apenas assentiu, sem pressão, sem expectativas, apenas presente. Era uma comunicação silenciosa que transcendia palavras, algo que os terapeutas caros e as consultas intermináveis jamais haviam conseguido estabelecer. Com um movimento surpreendentemente firme, Pedro ergueu-se. Suas pernas, antes sempre dobradas ou esticadas, sem propósito, agora sustentavam seu peso. Ele ficou de pé completamente sozinho, pela primeira vez em sua curta vida. Um sorriso iluminou seu rosto infantil, tão radiante que parecia transformar toda a atmosfera do luxuoso apartamento paulistano. Ele respirou fundo novamente, como se saboreasse aquela conquista, aquela sensação nova de independência e capacidade. O menino que todos diziam poder andar, mas que simplesmente não queria, agora estava ali, desafiando todas as expectativas, todas as teorias, todos os diagnósticos. Não foram os médicos renomados, nem os tratamentos caros, nem todo o dinheiro de seu pai que conseguiram este milagre. Foi apenas a presença paciente e afetuosa de uma mulher, que enxergou além da fragilidade aparente, que acreditou na força escondida dentro daquele pequeno corpo. João Oliveira sentiu uma onda de emoção tão intensa que suas pernas quase cederam. Era como se o mundo inteiro tivesse parado naquele instante. Seu filho, aquele menino frágil, que nunca havia se sustentado sobre as próprias pernas, estava ali, em pé com um sorriso que iluminava todo o apartamento luxuoso. Pedro permanecia ereto, radiante, suas bochechas pálidas agora coradas pela excitação do momento. Ao lado dele, Ana Costa apenas observava com um sorriso sereno,
como se aquela pequena revolução fosse apenas mais um dia comum. A jovem notou a presença do patrão parado à porta da sala, a pasta de trabalho ainda apertada em sua mão, o paletó encharcado pela chuva que castigava São Paulo. Sem qualquer cerimônia ou constrangimento, ela o cumprimentou. A simplicidade daquela saudação contrastava com a magnitude do momento. João engoliu em seco, incapaz de processar completamente o que seus olhos testemunhavam. O executivo, acostumado a comandar reuniões e tomar decisões difíceis, agora estava completamente desconcertado, vulnerável como há muito não se permitia ficar. O que está acontecendo aqui? Foi tudo o que conseguiu balbuciar, sua voz tremendo a emoção contida. Foi então que o verdadeiro milagre aconteceu. Pedro, ao ouvir a voz do pai, virou-se lentamente. O menino de 3 anos olhou diretamente para João, seus olhos brilhando com uma confiança nunca antes vista. Com determinação estampada em seu rostinho, o pequeno ergueu um pé, depois o outro, cambaleando, inseguro, mas sem hesitar, deu um passo, depois outro, e mais um. 3 passos incertos, os primeiros de toda a sua vida. 3 passos que atravessaram não apenas o espaço físico da sala, mas anos de diagnósticos, consultas médicas, terapias e principalmente a distância emocional que João havia construído como proteção contra a dor de ter um filho que, segundo os médicos, poderia andar, mas simplesmente não queria. Pedro avançou diretamente para os braços do pai, que deixou a pasta escorregar de seus dedos, caindo com um baque surdo no chão. O som pareceu despertar João de um transe. Ele se ajoelhou abrindo os braços para receber aquele pequeno corpo que vinha em sua direção. O tempo pareceu desacelerar enquanto o menino completava sua jornada até o pai. Ana observava a cena com lágrimas nos olhos, mas mantendo aquele mesmo sorriso tranquilo, como se soubesse o tempo todo que esse momento chegaria. Quando Pedro finalmente alcançou os braços de João, o apartamento inteiro pareceu suspirar de alívio. Pai e filho unidos não apenas pelo sangue, mas agora por aqueles 3 passos que mudavam tudo. A pasta executiva escorregou das mãos de João Oliveira e caiu com um baque surdo no piso de madeira. Ele não se importou. Naquele instante, o empresário bem-sucedido desmoronou sobre os próprios joelhos, braços estendidos para receber o pequeno milagre que caminhava em sua direção. Seu corpo inteiro tremia, não de cansaço após um longo dia de trabalho, mas de uma emoção tão intensa que parecia transbordar por cada poro. Pedro chegou até ele, cambaleante mas determinado, e se jogou contra o peito do pai com uma risada cristalina. O menino de 3 anos, que os médicos mais caros de São Paulo não conseguiram fazer andar, agora se agarrava ao pescoço paterno com uma força surpreendente para alguém tão frágil. João sentiu o calor do corpinho do filho, o cheiro suave de seus cabelos loiros, e algo dentro dele, uma barreira invisível construída ao longo de meses de frustração e culpa, começou a se desfazer. Com o filho nos braços, o executivo ergueu os olhos marejados para Ana. A jovem permanecia de pé, observando a cena com um sorriso sereno, como se o que acabara de acontecer não fosse extraordinário. Não havia orgulho ou autossatisfação em seu olhar, apenas uma calma aceitação do momento. João tentou formular perguntas, explicações, teorias, sua mente analítica buscando desesperadamente compreender o incompreensível. Eu não entendo, sussurrou ele finalmente, a voz embargada pela emoção, os dedos trêmulos acariciando as costas de Pedro. Como você? Por que ele nunca? Nós tentamos tudo. Ana se aproximou alguns passos, a faixa branca em seus cabelos, contrastando com sua pele negra sob a luz suave da sala. Ela respondeu com uma simplicidade desconcertante. Você não precisa entender. Apenas segure-o. Aquelas palavras atingiram João, como uma revelação. Quantas vezes ele havia tentado resolver o problema do filho com dinheiro, especialistas, terapias, sempre buscando entender, consertar, solucionar, sem simplesmente estar presente. O empresário fechou os olhos e apertou Pedro contra o peito, sentindo cada batida do coração do menino,
cada respiração, cada pequeno movimento. Era a primeira vez em meses que João abraçava o filho daquela forma, sem pressa, sem pensamento sobre o próximo compromisso, sem frustração pelo que Pedro não conseguia fazer. Estava apenas ali, completamente presente, sentindo o peso real daquele pequeno corpo, que contra todas as expectativas, havia caminhado até ele. E naquele momento de pura conexão, João compreendeu que o verdadeiro milagre não eram os passos de Pedro, mas o fato de que ele finalmente estava realmente ali para testemunhá-lo. Os médicos haviam dito que era algo psicológico, que Pedro precisava de tempo, de estímulos, mas nada funcionava. Especialistas renomados de São Paulo, pagos com o dinheiro que João Oliveira tinha de sobra, visitaram o apartamento luxuoso várias vezes. Todos saíam com o mesmo diagnóstico: não havia razão física para o menino não andar. João havia contratado fisioterapeutas, neurologistas pediátricos e até um psicólogo infantil especializado em traumas. Todos saíram de mãos vazias, deixando apenas faturas astronômicas e a sensação de fracasso. Ana se levantou do chão com um movimento fluido, limpando as mãos na calça jeans surrada que contrastava com a decoração sofisticada da sala. Seus olhos transmitiam uma sabedoria que não vinha de diplomas pendurados na parede. Ele não precisava de terapia, disse ela com uma doçura natural em sua voz. Precisava de brincar e de presença. João ficou atônito, como se aquelas palavras simples fossem uma equação complexa que seu cérebro de executivo não conseguia processar. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Como você conseguiu que ele confiasse em você? Perguntou finalmente, observando o filho que agora se equilibrava sozinho, apoiado na mesa de centro. Ana apenas sorriu, um sorriso que carregava tanto o peso da perda de Rafael, quanto a alegria de ver Pedro descobrindo seu próprio corpo. Não tentei consertá-lo, respondeu ela simplesmente. Só escutei. Ele me ensinou a falar a língua dele. O executivo sentiu o peso daquelas palavras. Durante 3 anos, havia tratado o filho como um problema a ser resolvido, um projeto com prazo e orçamento. Contratou profissionais que faziam o mesmo. Ninguém havia realmente escutado Pedro. Mas o que você fez exatamente? Insistiu, ainda preso à mentalidade de processos e métodos. A jovem olhou para Pedro com carinho antes de responder. Sentei no chão. Esperei. Observei o que ele gostava. Não forcei nada. Quando ele se aproximou, brinquei com ele no ritmo dele. Ela fez uma pausa. O senhor já tentou isso? João baixou os olhos, envergonhado. Não, nunca havia simplesmente sentado no chão para brincar com o filho. Sempre havia uma ligação importante, um e-mail urgente, uma reunião inadiável. Às vezes, continuou Ana suavemente, as crianças só precisam que a gente esteja presente. Verdadeiramente presente. Pedro cambaleou até o pai e agarrou-se à sua perna. Sorrindo, João sentiu o coração apertar. A presença era tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Enquanto segurava Pedro em seus braços, João Oliveira sentiu o passado invadir sua mente como uma avalanche. Lembranças dolorosas emergiam em flashes vívidos. A sala de espera fria do Hospital São Paulo, os olhares clínicos dos especialistas, as dezenas de terapeutas que entravam e saíam de sua vida como sombras sem rosto. Tentamos tudo, murmurou ele, mais para si mesmo que para Ana. Neurologistas, fisioterapeutas, especialistas em desenvolvimento infantil, alguns vinham até do exterior. O executivo recordou-se das pilhas de papéis do convênio médico premium que mantinha, das pastas organizadas meticulosamente por sua secretária, categorizadas por especialidade. Cada relatório, cada diagnóstico, cada promessa não cumprida pesava agora como chumbo em seu peito. Gastei uma fortuna, continuou João, sua voz quase um sussurro. Equipamentos importados, tratamentos experimentais, até uma cadeira especial que custou o preço de um carro. Ana observava em silêncio, suas mãos repousando tranquilamente sobre o colo. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. O pior é que eu acreditava estar fazendo o suficiente, confessou o pai sentindo a garganta apertar.
Quantas noites passei pela porta do quarto dele sem entrar? Quantas vezes preferi ler um relatório médico a simplesmente sentar ao lado da cama dele? Pedro brincava distraidamente com o botão da camisa do pai, alheio à tempestade emocional que se desenrolava. João acariciou os cabelos loiros do menino, sentindo sua fragilidade e ao mesmo tempo sua força recém-descoberta. Eu aceitei o silêncio dele como algo definitivo. Convenci-me que era melhor assim, que ele precisava de especialistas, não de mim. A voz do empresário falhou. No fundo, acho que tinha medo de não saber o que fazer. O apartamento luxuoso, com sua decoração impecável e seus objetos caros, parecia agora um mausoléu de tentativas vazias. João olhou para Babá, seus olhos marejados de lágrimas contidas. Eu tentei salvá-lo com dinheiro, confessou ele, a voz embargada pela emoção que há tanto tempo reprimia. Ana sentiu, seu rosto iluminado por uma compreensão profunda, que ia além de qualquer julgamento. Mas ele precisava de algo que o dinheiro não compra, respondeu ela suavemente. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros que haviam habitado aquela casa. Não era um silêncio de ausência, mas de presença, não de distância, mas de encontro. João abraçou Pedro mais forte, como se pudesse, naquele gesto, recuperar cada momento perdido. João Oliveira afundou-se no sofá de couro macio, sentindo o peso suave de Pedro contra seu peito. O menino, ainda agitado pela conquista recente, finalmente se acalmava, aninhando-se no calor paterno que raramente experimentava. Uma sensação de paz, quase desconhecida para o executivo, preenchia o ambiente luxuoso do apartamento. Por quê? Perguntou ele, observando Ana, com curiosidade genuína. Por que você se importou tanto com meu filho quando ninguém mais conseguiu alcançá-lo? A jovem hesitou, ajeitando a faixa branca que prendia seus cabelos. Seus olhos desviaram brevemente para a janela, onde a chuva ainda caía sobre São Paulo. Com um suspiro quase imperceptível, ela se sentou na poltrona de frente para pai e filho, as mãos cruzadas sobre o colo. Eu perdi uma criança, disse Ana, as palavras simples e diretas cortando o ar como uma lâmina afiada. João prendeu a respiração, sentindo o peso daquelas palavras. O silêncio que se seguiu parecia amplificar cada gota de chuva contra as vidraças. Instintivamente, seus braços apertaram Pedro um pouco mais, como se pudesse protegê-lo de uma dor que não compreendia totalmente. Sinto muito, murmurou ele, percebendo a inadequação das palavras no momento em que saíram de sua boca. Ana balançou levemente a cabeça. Foi há 3 anos. Não era meu filho de sangue, mas... Pedro se mexeu no colo do pai, sua respiração agora regular e tranquila. O executivo notou como o rosto da empregada se suavizava ao olhar para o menino, uma mistura de carinho e melancolia que ele jamais havia testemunhado. Às vezes, encontramos pessoas que nos dão uma segunda chance, continuou ela, a voz baixa mas firme. Seu filho me deu isso. João observou as mãos de Ana. Mãos que haviam conseguido que milhares de reais em tratamentos não puderam. Mãos simples, sem anéis caros ou esmaltes sofisticados, mas que carregavam uma força que ele não conseguia nomear. Você salvou meu filho, disse ele, a voz embargada. Ana sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Não, senhor Oliveira. Ele não precisava ser salvo, apenas precisava ser visto. O homem sentiu algo queimar em seus olhos, lágrimas que há muito não permitia. Pedro dormia agora, confiante e seguro nos braços do pai, como se aquele sempre tivesse sido seu lugar natural no mundo. Obrigado, sussurrou João, a palavra carregando o peso de uma gratidão que ultrapassava qualquer valor monetário que pudesse oferecer. Ele não era meu filho biológico. Continuou Ana Ota, sua voz delicada como uma brisa. Ela ajeitou a faixa branca em seus cabelos, um gesto automático que fazia quando precisava organizar não apenas os fios, mas também os pensamentos. Eu era babá de um menino chamado Rafael. Tinha 4 anos quando comecei a cuidar dele. João Oliveira observava a jovem com atenção renovada.
ainda segurando Pedro contra seu peito. O executivo sentiu um nó na garganta enquanto a empregada revelava sua história. Rafael tinha os mesmos olhos do Pedro. Sabe, aquele olhar que parece enxergar além, e compartilhava o mesmo medo de sons altos, o mesmo silêncio profundo. Ana fez uma pausa, seus dedos brincando nervosamente com a barra da blusa. Os pais dele eram importantes, sempre correndo. Ocupados demais para perceber que o filho precisava de tempo, não de mais terapias. O apartamento luxuoso parecia encolher ao redor deles, como se as paredes também quisessem ouvir aquela confissão. Percebi que ele respondia quando eu desacelerava. Quando eu simplesmente sentava e esperava, sem exigir nada. Ana engoliu em seco, mas os pais queriam resultados rápidos, progressos que pudessem mostrar nas reuniões familiares. Pedro se mexeu no colo do pai como se sentisse a tensão no ar. João acariciou os cabelos loiros do filho, subitamente consciente do valor daquele momento. Fui demitida quando sugeri que eles precisavam desacelerar, dar espaço para o Rafael encontrar seu próprio ritmo. A voz de Ana tremeu ligeiramente. Eles disseram que eu estava atrasando o desenvolvimento dele, que precisavam de alguém mais qualificado. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto da mulher, que a enxugou rapidamente com as costas da mão. 1 ano depois, soube que ele havia morrido num hospital. Ana desviou o olhar para a janela, onde a chuva ainda caía mansamente. Pneumonia complicada. Ninguém estava com ele quando partiu, nem mesmo os pais. Ela engoliu o choro que ameaçava vir. Eu não estava lá quando ele se foi. Nunca me perdoei por isso. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. João sentiu o peso daquela confissão, entendendo finalmente a dedicação da babá ao seu filho. Não era apenas um trabalho para ela, era uma forma de redenção. Quando vi Pedro pela primeira vez, Ana continuou após alguns instantes, foi como se Rafael tivesse me dado uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferente. Ana olhou para Pedro, seus olhos carregados de uma mistura de ternura e saudade, que só quem já perdeu alguém poderia compreender. O menino brincava distraído, seus dedos pequenos explorando os contornos do tapete, alheio à conversa dos adultos. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma melodia ritmada contra as janelas do luxuoso apartamento. Quando vi seu filho, vi aquele menino novamente, confessou ela, sua voz quase um sussurro. Os mesmos olhos curiosos, a mesma fragilidade escondendo tanta força. João Oliveira engoliu em seco, piscando rapidamente para afastar uma lágrima que ameaçava cair. O executivo, sempre tão composto em suas reuniões corporativas, agora se encontrava completamente vulnerável, suas defesas desmoronando diante da sinceridade daquela mulher. Eu não mereço esse momento, murmurou ele, observando Pedro com uma mistura de amor e culpa. Nem os passos dele. Passei tanto tempo ausente, preocupado com reuniões, com dinheiro, enquanto ele estava aqui, esperando por mim. Ana manteve o olhar firme, sem julgamento, mas também sem concessões. Talvez não, respondeu ela com uma honestidade que cortava como uma lâmina afiada. Mas ele merece. Aquelas 3 palavras simples atingiram João, como um soco no estômago. Não havia acusação na voz dela, apenas uma verdade cristalina que ele não podia mais ignorar. O silêncio tomou conta da sala, apenas o som da chuva suavizando do lado de fora, como se a própria natureza respeitasse o momento de epifania que se desenrolava. Pedro levantou-se com esforço, cambaleando até o pai. Seus passos ainda eram inseguros, mas havia determinação em cada movimento. João estendeu os braços instintivamente, recebendo o filho com um cuidado que nunca havia demonstrado antes. Como eu recupero o tempo perdido? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para Ana. A babá observou pai e filho por um momento, seu rosto suavizando-se. O tempo não volta, Sr. Oliveira. Mas o hoje é seu para fazer diferente. Lá fora, a chuva começava a diminuir, e um raio de sol teimoso atravessou as nuvens, projetando um feixe de luz dourada sobre o carpete onde Pedro agora se sentava, protegido pelos braços do pai. Era como se o universo sinalizasse que,
Mesmo após a tempestade mais intensa, sempre havia a possibilidade de recomeço. Por dentro, algo se quebrou em João Oliveira, não em Pedro. A muralha de aço que o executivo construíra ao longo dos anos, a armadura emocional que o protegia das decepções do mundo corporativo, a máscara do pai perfeito que apenas provia financeiramente, tudo começou a ruir silenciosamente enquanto segurava seu filho nos braços. O apartamento luxuoso, com sua decoração impecável e vista privilegiada de São Paulo, parecia agora apenas um cenário vazio onde duas almas viviam sem se encontrar. Quantas noites ele havia chegado tarde, apenas para assinar cheques para médicos e terapeutas, sem realmente ver o próprio filho. Eu não fui um pai, confessou João, as palavras saindo como pedras pesadas de sua garganta. Só um homem na mesma casa. A sinceridade daquela declaração era dolorosa, como se finalmente enxergasse seu reflexo no espelho após anos de cegueira voluntária. Ana manteve-se serena, sem julgamento nos olhos. Seus dedos ajeitaram a faixa branca que prendia seus cabelos, um gesto automático que revelava sua tranquilidade mesmo diante da confissão devastadora do patrão. Você ainda tem tempo, respondeu ela, com a mesma suavidade de sempre, como se falasse sobre algo simples como clima ou jantar. Não havia acusação em sua voz, apenas uma certeza calma que parecia vir de algum lugar profundo de sua própria experiência. Pedro boboiou, seus olhos claros lutando contra o sono e se aninhando mais no colo do pai. O calor daquele corpinho frágil contra seu peito era como um bálsamo para feridas que João nem sabia que carregava. O executivo sentiu lágrimas se formarem, mas as conteve. Hábitos antigos não morrem facilmente. O silêncio na sala era quase palpável. Pela janela, as luzes da cidade começavam a pontilhar a paisagem urbana, criando um contraste com a intimidade daquele momento. João olhou para Ana. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez, não como uma empregada, não como a mulher que fizera o impossível acontecer, mas como um ser humano que entendia a dor e a redenção melhor do que qualquer pessoa que já havia conhecido. Como você soube? Perguntou ele. A voz baixa para não perturbar Pedro, que agora respirava mais profundamente, quase adormecido, e Ana sorriu levemente, seus olhos refletindo memórias distantes. Algumas lições só aprendemos quando perdemos algo importante, respondeu simplesmente, sem elaborar. João assentiu, compreendendo que havia histórias por trás daquela mulher, que talvez nunca conhecesse completamente. Mas naquele momento, sentiu uma conexão que transcendia as barreiras sociais e as convenções que sempre nortearam sua vida. Você não é só uma empregada, disse João quase sem voz. Suas mãos tremiam enquanto segurava Pedro contra o peito, sentindo o calor do pequeno corpo que, pela primeira vez, havia caminhado em sua direção. Ana Costa deu de ombros com um gesto despreocupado, ajeitando a faixa branca que prendia seus cabelos. Havia uma dignidade serena em seu rosto, quando respondeu, não estou tentando ser mais do que sou, Sr. Oliveira, só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas João não aceitou aquela modéstia. Seus olhos, marejados, fixaram-se na mulher à sua frente. O executivo que comandava reuniões com dezenas de subordinados agora mal conseguia articular palavras. Você fez o que ninguém conseguiu, insistiu ele. Nem os médicos mais caros de São Paulo, nem os terapeutas, nem eu. Pedro se aconchegou mais no colo do pai, brincando distraidamente com um botão da camisa social que João ainda vestia. O menino parecia alheio à importância do momento, mas seu corpo relaxado demonstrava uma confiança que nunca estivera ali antes. Eu não curei o Pedro, explicou Ana, aproximando-se e sentando-se na poltrona próxima ao sofá. Sua voz era suave, mas firme. Só ajudei ele a se encontrar. Ele sempre soube como andar. Só precisava de alguém que acreditasse que ele podia. Sem pressão, João observou o filho, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Quantas vezes ele havia tentado resolver aquele problema, como resolvia questões no trabalho, com dinheiro, com especialistas, com soluções rápidas. Nunca com tempo, nunca com presença verdadeira. Às vezes, continuou Ana,
As crianças só precisam que a gente pare de tentar consertar e comece a escutar. O apartamento luxuoso, com sua decoração impecável e vista panorâmica de São Paulo, de repente pareceu frio e vazio para João. Todo o seu patrimônio, todo o seu sucesso profissional, nada disso havia conseguido fazer seu filho dar um único passo. Mas esta mulher, com nada além de sua humanidade, havia realizado o impossível. Pedro bocejou, seus olhos começando a pesar. João ajeitou o menino melhor em seus braços e olhou para Ana. Havia algo diferente em seu olhar agora. Não era mais o olhar de um patrão para uma funcionária, mas de um ser humano para outro, em profunda gratidão. Obrigado, murmurou ele. Uma palavra simples que não dizia há anos, pelo menos não com aquela sinceridade crua e vulnerável. Ana apenas sorriu, como se aquele agradecimento fosse desnecessário. Para ela, não havia feito nada extraordinário. Apenas oferecido a Pedro o que qualquer criança merecia: presença, paciência e amor incondicional. Ana levantou-se devagar do sofá, ajeitando a faixa branca que prendia seus cabelos. Seus olhos percorreram o luxuoso apartamento antes de voltarem para João Oliveira e seu filho. O executivo segurava Pedro com uma delicadeza nova, como se apenas agora descobrisse a fragilidade e a força daquele pequeno corpo. Ele vai precisar de constância, disse Ana, sua voz firme mas gentil. O problema nunca foi físico. Os médicos estavam certos sobre isso. Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Pedro ainda sente medo, não de andar, mas de ser deixado sozinho. João engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras como pedras em seu peito. Quantas noites ele havia chegado tarde. Quantas manhãs saíra antes do filho acordar. O apartamento luxuoso, os brinquedos caros, os melhores terapeutas, nada disso substituía sua presença. Eu vou ficar em casa. Mais vezes, prometo, declarou ele, a voz embargada pela emoção que lutava para controlar. Ana o observou com olhos que pareciam enxergar além da superfície. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda das fragilidades humanas. Ela não sorriu, mantendo a expressão séria que a situação exigia. Ele vai saber se você está falando a verdade, respondeu a jovem, cruzando os braços. Crianças têm um radar para promessas vazias. Pedro pode não falar muito, mas sente tudo. O menino se aconchegou mais no colo do pai, como se entendesse que era o centro daquela conversa. Seus dedos pequenos e pálidos brincavam distraidamente com o botão da camisa de João, num gesto de intimidade que nunca havia existido entre eles. João beijou o topo da cabeça do filho, inspirando o cheiro suave de shampoo infantil. Sentiu a gravidade daquela promessa pesar sobre seus ombros, não como um fardo, mas como uma âncora que finalmente o mantinha no lugar certo. Desta vez eu estou, afirmou, olhando diretamente para Ana. Não é só uma promessa, é uma decisão. A babá assentiu levemente, permitindo que um pequeno sorriso surgisse no canto de seus lábios. Ela sabia que transformações não aconteciam da noite para o dia, que o caminho seria longo, mas também reconhecia a sinceridade naqueles olhos cansados de um pai que finalmente entendia o que realmente importava. Pedro botejou, alheio à intensidade do momento, mas completamente envolvido pelo calor do abraço paterno. Para ele, o mundo estava começando a fazer sentido, um passo de cada vez. Na manhã seguinte, o apartamento já não era o mesmo. Não pela luz do sol invadindo as janelas, nem pelo cheiro de panquecas que Ana Costa preparava enquanto cantarolava baixo na cozinha, mas pela simples presença de João Oliveira. O executivo havia cancelado todas as reuniões do dia, algo impensável até então, com uma única mensagem para sua secretária: assuntos familiares urgentes. Ele sentou no tapete da sala, de camisa branca e mangas arregaçadas, sem gravata, apenas assistindo Pedro empilhar blocos coloridos. Não disse nada, só esteve ali, presente, inteiro. O silêncio entre pai e filho não era mais vazio como antes, mas cheio de pequenas descobertas. João observava cada movimento de Pedro, notando como seus dedos pequenos seguravam os blocos,
com determinação, como sua testa franzia em concentração, quando a torre ficava mais alta. Ana passou pela sala carregando uma bandeja com suco de laranja fresco. Seus olhos encontraram os de João, e ela sorriu discretamente sem interromper o momento. O aroma das panquecas preenchia o apartamento luxuoso, transformando-o em algo que João nunca havia sentido antes. Um lar. Pedro derrubou a torre de blocos e, em vez de chorar como costumava fazer, riu com abandono. O som era como música para João, que percebeu quanto tempo havia desperdiçado em salas de reunião, enquanto a vida acontecia ali, a poucos metros de seu escritório. O executivo pegou um bloco vermelho e o ofereceu ao filho. O menino aceitou, seus olhos azuis brilhando com uma confiança nova. João sentiu um nó na garganta. Havia algo profundamente simples e verdadeiro naquele gesto, algo que nenhuma conta bancária poderia comprar. Ana voltou à sala, secando as mãos no avental. O café está pronto, anunciou suavemente. Panquecas com mel como ele gosta. João assentiu, mas não se moveu imediatamente. Estava hipnotizado pela normalidade do momento, pela sensação de que, pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar. Pedro se apoiou em seu joelho e se levantou, cambaleando um pouco, mas firme. Vamos comer? Perguntou João, estendendo a mão. Pedro segurou 3 dedos do pai e deu um passo confiante. Juntos, caminharam até a mesa da cozinha, uma distância curta no espaço, mas um abismo que finalmente havia sido cruzado entre eles. Ana observava da porta, com um sorriso discreto nos lábios. Não era apenas Pedro que estava aprendendo a andar. João também dava seus primeiros passos, como pai, como ser humano presente, como alguém que finalmente entendia que a vida não espera por quem está ocupado demais para vivê-la. Na manhã seguinte, a luz dourada do sol penetrava pelas amplas janelas do apartamento luxuoso, iluminando o tapete macio da sala onde Pedro Oliveira brincava concentrado. O pequeno menino loiro, que até ontem nunca havia sustentado o próprio peso, agora se aventurava pelo espaço com passos hesitantes, mas determinados. Seus dedos frágeis alcançavam os blocos coloridos espalhados pelo chão, empilhando-os com uma concentração surpreendente para uma criança de 3 anos. João observava o filho sentado no tapete, a camisa branca com mangas cuidadosamente arregaçadas e sem a habitual gravata que simbolizava sua vida corporativa. O executivo mantinha-se em silêncio, apenas presente, inteiro, absorvendo cada movimento da criança, como se testemunhasse um milagre cotidiano. Pedro se esticou para alcançar um bloco vermelho posicionado um pouco além de seu alcance imediato. Ao tentar, perdeu o equilíbrio e caiu sentado. João contraiu todo o corpo, os músculos tensos de preocupação, as mãos já se preparando para levantar e socorrer o filho. Mas algo inesperado aconteceu. O menino, sem chorar ou demonstrar frustração, apoiou as mãozinhas no chão e ergueu-se sozinho, as perninhas antes inativas agora firmes, o suficiente para sustentar seu peso. Um sorriso confiante iluminou seu rosto pálido, enquanto retomava a missão de alcançar o bloco. Tentou novamente sem medo, sem hesitação, como se cair e levantar fosse a coisa mais natural do mundo. Ana Costa permanecia parada na entrada da sala, enxugando as mãos num pano de prato branco. O aroma suave de panquecas, recém-preparadas, preenchia o ambiente, criando uma atmosfera aconchegante que o apartamento jamais conhecera. A jovem observava a cena com olhos atentos, testemunhando o invisível fio de afeto que começava a tecer-se entre pai e filho. Parece surpreso, comentou ela suavemente, quebrando o silêncio. João não desviou o olhar do filho quando respondeu. Estou, murmurou, a voz embargada pela emoção contida. Depois de uma pausa, continuou. Eu achava que ele era quebrado. As palavras saíram pesadas, carregadas de culpa e arrependimento. O homem que comandava empresas e funcionários com autoridade agora se rendia à simplicidade de uma verdade que apenas começava a compreender. Seu filho nunca precisara ser consertado, apenas amado e compreendido. Pedro continuava sua brincadeira, alheio à conversa dos adultos,
mas completamente consciente da presença do pai, uma presença que, pela primeira vez, não estava apenas fisicamente ali, mas emocionalmente disponível, atenta a cada conquista por menor que fosse. Ele nunca esteve quebrado, respondeu Ana Costa com uma voz doce, mas firme como aço. Seus olhos escuros refletiam uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Só aguardava alguém parar de apressá-lo. João Oliveira levantou-se devagar do tapete, sentindo cada palavra penetrar em seu peito como agulhas finas. O executivo olhou para o hino brincando no chão, absorvendo a verdade simples que Ana acabara de revelar. Pedro manipulava os blocos coloridos com uma concentração surpreendente, movendo-se com pequenos passos hesitantes, mas confiantes. Eu apressei tudo, confessou João, passando a mão pelo rosto cansado. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. A cura dele, a infância dele, fez uma pausa, engolindo em seco antes de completar. Até o meu próprio luto. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Ana não respondeu. Apenas permaneceu ali, presente, enquanto o patrão tentava encontrar o caminho de volta para algo que havia perdido há muito tempo. Pela janela do apartamento luxuoso, a luz da manhã paulistana filtrava-se através das cortinas caras, criando padrões dourados no chão. Desde que a mãe dele nos deixou, continuou João, olhando para um ponto distante além da sala, eu só conseguia pensar em consertar as coisas, contratar os melhores médicos, os melhores terapeutas, comprar os equipamentos mais avançados. Ele balançou a cabeça, como se o dinheiro pudesse apagar a ausência. Pedro derrubou uma torre de blocos e riu, um som cristalino que preencheu o ambiente. João observou o filho com uma mistura de admiração e arrependimento. Por quanto tempo havia ignorado aquela risada? Quantas torres de blocos haviam caído sem que ele estivesse presente para testemunhar? Ana ajeitou a faixa branca que prendia seus cabelos e se aproximou de Pedro, sentando-se silenciosamente ao lado dele. Não interferiu em sua brincadeira, apenas ofereceu sua presença. O contraste entre sua abordagem e tudo que João havia tentado até então era dolorosamente óbvio. Eu queria tanto que ele andasse, murmurou João, que esqueci de ensiná-lo a ser feliz onde ele estava. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, tremiam levemente. Eu estava tão ocupado olhando para o futuro que perdi o presente. A jovem empregada levantou o olhar para ele, sem julgamento, apenas com compreensão. Não havia necessidade de palavras. Às vezes, o silêncio dizia mais do que qualquer discurso elaborado poderia expressar. E naquele momento, no luxuoso apartamento em São Paulo, um homem rico descobria que sua maior pobreza havia sido de tempo e presença. Como eu conserto isso? Perguntou João, quase sussurrando, enquanto observava o filho tentando equilibrar mais um bloco colorido. Sua voz carregava o peso de anos de ausência emocional, de oportunidades perdidas que agora pareciam irrecuperáveis. Ana Costa se aproximou com passos suaves pelo tapete da sala, sem rodeios ou grandes discursos. Estendeu a mão e entregou-lhe um dinossauro de plástico verde que estava sobre a mesinha de centro. Você não conserta, respondeu ela com a mesma simplicidade que caracterizava suas interações. Você fica, você aparece, só isso. João Oliveira olhou para o brinquedo em suas mãos, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto. Era apenas um dinossauro de plástico, mas representava tudo que ele havia negligenciado: presença, brincadeiras, momentos simples que construíam conexões reais. Com um suspiro profundo, o executivo afrouxou ainda mais os punhos da camisa branca e ajoelhou-se ao lado do filho. O carpete macio do apartamento luxuoso, que raramente sentia seu toque, agora amparava seus joelhos, enquanto ele se aproximava do pequeno mundo que Pedro construía. Olha só, filho, murmurou ele, segurando o dinossauro diante dos olhos curiosos da criança. Esse grandão pode ajudar a proteger sua torre. Pedro observou o brinquedo por um momento, seus olhos claros brilhando com interesse genuíno. Sem hesitação, o menino estendeu a mão pequena e pegou o dinossauro, examinando-o com a curiosidade natural de uma criança de 3 anos. O que aconteceu em seguida?
pegou João completamente desprevenido. Sem qualquer aviso, Pedro abandonou seus blocos e, com passos ainda incertos mas determinados, aproximou-se mais e se enroscou no colo do pai. Aninhou-se ali como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo, como se aquele colo não tivesse sido um território estranho por tanto tempo. Ana observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. Ela permaneceu em silêncio, testemunhando o momento em que pai e filho encontravam um ao outro verdadeiramente, talvez pela primeira vez. João envolveu Pedro com os braços, sentindo o calor do corpo pequeno contra seu peito. O dinossauro de brinquedo ficou esquecido entre eles, enquanto o menino descansava a cabeça no ombro do pai, confiante e seguro. Naquele instante, João compreendeu que a resposta nunca esteve nos médicos caros, nas terapias sofisticadas ou nos relatórios extensos. Estava ali na simplicidade de um abraço, na presença plena que nenhuma conta bancária poderia comprar. Sem medo, sem barreiras, apenas confiança, João Oliveira sentiu algo novo crescer dentro dele, enquanto observava o filho brincando no tapete da sala. O pequeno Pedro se movia com uma liberdade que, dias atrás, parecia impossível. Cada passo cambaleante, cada queda seguida de uma nova tentativa, era como um presente que o executivo quase deixara passar. O sol da manhã entrava pelas amplas janelas do apartamento, iluminando os blocos coloridos espalhados pelo chão. João respirou fundo, sentindo o peso das horas perdidas em reuniões, das noites em que chegara tarde demais para ver o filho acordado, dos finais de semana sacrificados por relatórios que agora pareciam insignificantes. Não acredito que quase perdi isso, murmurou ele, a voz embargada pela emoção contida. Ana, que arrumava alguns brinquedos próximos, ergueu os olhos. A jovem ajeitou a faixa branca em seus cabelos e sorriu com aquela serenidade que parecia transformar o ambiente. Você não perdeu, disse ela suavemente, aproximando-se. Você está aqui agora. A simplicidade daquelas palavras atingiu João com força surpreendente. Estar presente era tão básico, tão fundamental, e ainda assim ele havia complicado tudo, acreditando que seu dinheiro, seu trabalho, seus recursos poderiam substituir o que Pedro realmente precisava, um pai. Houve uma pausa repleta de significado entre eles. O silêncio do luxuoso apartamento parecia diferente agora. Não era mais o silêncio da ausência, mas o da contemplação. Pedro balbuciou algo, concentrado em empilhar 3 blocos que teimavam em cair. E aquele som simples pareceu a João a mais bela sinfonia. O executivo virou-se para Ana, o coração completamente aberto, vulnerável de uma forma que não se permitia há anos. Seus olhos encontraram os dela, e João percebeu que não era apenas seu filho que estava aprendendo a dar os primeiros passos, ele também estava. Obrigado, disse ele, com uma sinceridade que surpreendeu a si mesmo. Ana apenas assentiu. Não precisava de agradecimentos. Para ela, aquele momento era também uma forma de redenção, uma chance de fazer diferente do que acontecera com Rafael anos atrás. Pedro conseguiu finalmente equilibrar o 3º bloco e olhou para o pai, os olhos brilhando com expectativa e orgulho. João sorriu de volta, sentindo-se inteiro pela primeira vez em muito tempo. O menino que nunca andara agora não apenas se movia pelo espaço, mas também pelo coração do pai, preenchendo vazios que o dinheiro jamais conseguira alcançar. Você fica? Perguntou João Oliveira, com esperança nos olhos cansados que agora pareciam ganhar um novo brilho. O executivo estava sentado no tapete da sala, o paletó abandonado sobre o sofá de couro, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Como babá, Ana Costa sorriu, divertida, ajeitando a faixa branca que prendia seus cabelos. Havia algo de leve em seu semblante, apesar da seriedade da conversa. Não, respondeu o pai de Pedro, agora mais sério, a voz baixa e sincera. Como parte da nossa vida, o sorriso da jovem desapareceu, substituído por uma expressão contemplativa. Seus dedos tamborilaram suavemente contra a lateral da perna, enquanto ela considerava o peso daquelas palavras. Não aceitei esse trabalho para sempre, disse Ana finalmente,
encarando-o com franqueza. Foi apenas uma porta que se abriu. Eu sei, insistiu João, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas você mudou nosso para sempre. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não é caridade o que estou oferecendo, Ana. É porque você foi a única que realmente enxergou meu filho. Sua voz falhou por um instante. E talvez tenha enxergado a mim também. Ana desviou o olhar para Pedro, que brincava tranquilamente com seus blocos coloridos no outro canto da sala. O menino empilhava as peças com uma concentração surpreendente, suas pernas agora firmes sob seu corpo pequeno. Você sabe que não sou uma terapeuta, nem médica, ela respondeu, cruzando os braços. Sou apenas alguém que fez o que ninguém mais conseguiu, completou João, que trouxe vida de volta para este apartamento. Ana respirou fundo. O luxo ao seu redor, os quadros caros, o piso de mármore, as cortinas de seda, contrastava com a simplicidade do que havia acontecido ali. Um milagre que não precisou de dinheiro, apenas de presença. Tenho minha própria vida, João, ela disse com suavidade. Meus planos, meus sonhos, e quais são eles? Perguntou ele, genuinamente interessado. Ana sorriu, surpresa pela pergunta. Ninguém em posição como a dele jamais havia se interessado por seus planos. Estudar, talvez psicologia infantil, um dia. João assentiu, um novo entendimento formando-se em seu olhar. Podemos fazer parte disso, não como patrão e empregada, mas como pessoas que se importam umas com as outras. O silêncio entre eles estava carregado de possibilidades. Não era um pedido de amor romântico, mas de algo igualmente profundo, uma conexão humana verdadeira, uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha. Pedro soltou uma risadinha do outro lado da sala, como se aprovasse a conversa que não compreendia totalmente. Ana olhou para Pedro, depois para João. Seus olhos refletiam uma mistura de carinho e determinação que o executivo nunca havia visto antes. Se eu ficar, será para te cobrar. Não só pelo Pedro, mas pelo homem que você quer ser, ela disse com firmeza, sem desviar o olhar. João Oliveira assentiu, sentindo lágrimas se formando novamente. O nó em sua garganta parecia permanente agora, como se todas as emoções reprimidas durante anos estivessem finalmente encontrando passagem. Combinado, respondeu ele, a voz embargada pela emoção genuína. A jovem sorriu, e Pedro, sentado entre eles no tapete da sala, percebeu a mudança no clima. O menino ergueu a mão pequena e tocou o rosto do pai, sentindo a umidade da lágrima que escorria. Riu com aquela pureza que só as crianças possuem, como se dissesse que tudo ficaria bem. João beijou a pequena mão do filho, maravilhado com a simplicidade do gesto. Quantas reuniões importantes ele havia priorizado. Quantas ligações atendidas enquanto ignorava o silêncio do próprio filho. O peso de suas escolhas passadas parecia mais leve agora. Não porque haviam desaparecido, mas porque finalmente ele enxergava um caminho diferente. Ele vai precisar de consistência. Ana comentou observando a interação entre pai e filho. Não só hoje ou amanhã. Eu sei, João respondeu, olhando para os blocos coloridos espalhados pelo chão. Vou cancelar a viagem para o Rio na próxima semana e reduzir minhas horas no escritório. Pedro se levantou sozinho, cambaleando ligeiramente, e deu 3 passos confiantes em direção ao dinossauro de brinquedo que estava próximo. Ana e João observaram, contendo a respiração, enquanto o menino pegava o objeto e voltava, orgulhoso de sua conquista. Na quietude daquela sala de estar luxuosa, algo muito mais valioso que dinheiro tomava forma. Uma nova família se construía, não por laços de sangue ou documentos oficiais, mas por escolha consciente. O apartamento, antes apenas um espaço de convivência distante, transformava-se em lar. Pedro se acomodou entre os 2 adultos, segurando o dinossauro com uma mão e agarrando a faixa branca do cabelo de Ana com a outra. Ela sorriu sem se importar. Acho que ele já decidiu por nós, comentou ela, ajeitando o menino. João olhou para os dois, sentindo uma certeza que nunca experimentara em nenhum contrato milionário. Esta era sua família.
Não a que ele planejara nem a que imaginara merecer, mas a que o destino, em sua misteriosa sabedoria, havia lhe concedido, e isso era tudo, era mais que suficiente.